Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Sofônias, capítulo 1, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Naquela ocasião, com lanternas, passarei em revista Jerusalém, para acertar as contas com aqueles que, encharcados de vinho, dizem para si mesmos, o Senhor não faz o bem, nem o mal. Pois suas riquezas serão confiscadas e suas casas demolidas. Construirão casas, mas nelas não vão morar. Plantarão vinhedos, mas de seu vinho jamais beberão. Versículo 14. Está próximo o grandioso dia do Senhor. Está próximo. E avança com grande rapidez. Um grito, é amargo o dia do Senhor. Aí o valente soluça. Aquele dia será um dia de cólera, dia de angústia e aflição, dia de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso, dia de trombeta e gritos de guerra contra cidadelas fortificadas e torres de muralha. Agora preste bem atenção no que está escrito, meu irmão, no versículo 17, e não fique assustado. Você que diz que Deus é amor, que Deus é bonzinho, preste bem atenção na promessa de Deus para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e seguem vivendo a sua vida de forma vergonhosa, envergonhando o santo nome do Senhor nessa terra. Atormentarei esses indivíduos até fazê-los andar como cegos, pois pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado como se fosse pó, suas vísceras como lixo. Nem sua prata nem seu ouro serão capazes de livrá-los. No dia da ira do Senhor, ele incendiará o país inteiro. Sim, ele exterminará todos os cidadãos do país. Até aqui. Meu amigo, acho que você entendeu a parte do versículo 17 que o Senhor disse que seu sangue será derramado como se fosse pó e suas vísceras como lixo. E Deus está dizendo que tudo isso vai acontecer com a tua vida porque você vive a sua vida no pecado. Ele está dizendo no versículo 17 que ele vai atormentar essas pessoas. E a razão pela qual ele vai atormentar essas pessoas é porque essas pessoas vivem no pecado. É assustador, meu irmão. É assustador o que Deus está prometendo para as pessoas que não se converterem dos seus maus caminhos. E perceba que nessa passagem que nós pregamos, está escrito que Deus diz que essas pessoas pensam que Ele não faz nem o bem nem o mal. Ou seja, Deus é neutro. Deus não faz nada. Não, Deus perdoa. Deus não é mal, não. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, que Deus não vai fazer nada. Negócio de Deus aí não é com a gente, não. Aqui quem manda é a gente. Tem muita gente pensando isso. E Deus deixa claro que Ele sabe que as pessoas estão pensando isso. E nós temos que ser boca do Senhor nessa terra para alertar as pessoas acerca dos seus maus caminhos, para que as pessoas possam compreender que se elas não se converterem dos seus maus caminhos e não se arrependerem dos seus pecados, elas serão destruídas, serão aniquiladas. Porque Deus promete derramar o sangue dessas pessoas e espalhar suas vísceras como lixo. A Bíblia é muito dura e as pessoas seguem acreditando que Deus é amor. As pessoas acordam de manhã cedo para caminhar, acordam de manhã cedo para brincar, acordam de manhã cedo para fazer café. As pessoas ficam na internet fazendo vídeos, brincando, fazendo montagens, fazendo foto, fazendo Photoshop, cuidando da rede social, cuidando dos negócios, mas ninguém quer saber da Bíblia. Ninguém quer saber da fé. E o ser humano, ele foi criado por Deus. E aquele que foi criado por Deus e envergonha o santo nome de Deus nessa terra porque quis viver uma vida de mentiras, uma vida de heresias, uma vida longe da palavra de Deus, longe da piedade. Você sabe o que é piedade? Pegue seu dicionário e estude. Uma vida de devassidão, uma vida de lascívia, uma vida de covardia. Os covardes
Sabe aquelas pessoas que têm a oportunidade de expor sua opinião para defender a justiça? A pessoa sabe que está errada. A pessoa sabe que está tudo errado. E quando ela tem a oportunidade de dizer que as coisas estão erradas, ela fica quieta. Sabe por quê? Porque ela tem medo de ser sincera e ser demitida e ser perseguida. Então ela fica quieta. O objetivo dela é o dinheiro, não a justiça. Tem muita gente assim, acredite. Muita gente assim. Então, como nós estudamos ontem, o Senhor pergunta lá no Salmo 94, se não me engano, no versículo 16, Deus pergunta quem vai se levantar para ficar ao meu lado contra os malfeitores. Então as pessoas não querem saber de Deus, elas estão vivendo suas vidas de forma depravada, com a mente corrompida, coração depravado, coração vazio, coração infeliz, mas estão aí dizendo que amam a Deus, que conhecem a Deus, e neles se cumpre a profecia de Tito capítulo 1, a partir do versículo 16, aonde com seus lábios confessam o Senhor, mas com suas atitudes o negam. Tem muita gente vivendo uma vida de mentira. Tem muita gente indo para a igreja, mas sem nenhum compromisso com Deus. Eu já falei para vocês, o motivo pelo qual eu saí da minha igreja foi quando eu descobri que o meu pastor estava envolvido com droga. O dia que a mulher se manifestou, a gente estava orando lá na igreja, uma mulher se manifestou, ele saiu correndo da igreja, com medo do diabo. Naquele dia, todas as pessoas que estavam ali dentro começaram a falar: como pode esse homem que se diz pastor ter medo do diabo? Então o diabo se manifesta e a pessoa fica com medo? Querido, ali ficou muito claro que aquele homem estava ali o objetivo que ele estava ali eu não sei, mas uma coisa eu te garanto: não era para resgatar almas, porque aquele que quer resgatar almas, ele tem plena convicção da existência de Deus. Aquele que quer resgatar almas, ele tem plena convicção de que ele tem autoridade sobre o diabo. Aquele que quer resgatar almas, ele ouve a voz de Deus falando com ele. Aquele que quer resgatar almas, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensina o caminho a seguir. O Espírito Santo pode permitir você ter medo de qualquer coisa, mas do diabo ele não vai permitir. A palavra de Deus ensina que o verdadeiro amor lança todo o medo fora. Todo medo é fraqueza. Todo medo deve ser vencido. Todo medo deve ser superado por ousadia, fé, coragem. Talvez lhe falte coragem, talvez lhe falte ousadia nesse momento da sua vida, para você tomar uma atitude que vai transformar a tua vida. Olha para a tua vida. Olhe para a tua vida nesse momento. Olha quanta coisa você gostaria de conquistar. Olha quanta coisa você gostaria de fazer e você não faz. Por que você não faz? Porque você tem medo. Ah, eu não sei se vou conseguir. O simples fato de você não saber se vai conseguir já mantém você, sabe aonde? Parado. E aí você fica parado. Não, porque sabe como é que é? É muito difícil. Tem muita gente aí se preparando mais do que eu. E aí você fica arrumando desculpas. Em vez de fazer a sua parte, em vez de se esforçar, em vez de dar o seu melhor para você conquistar os seus sonhos. Veja bem, eu não estou falando de mim, eu estou falando dos seus sonhos. Mas você é o primeiro a sabotar. Você é o primeiro a não acreditar em você. Você é o primeiro a não levantar uma guerra contra o diabo. O diabo diz pra você, você não vai conseguir, você acredita nele, você aceita. Você aceita a mentira do diabo como verdade. E aí o diabo começa a te acusar. Ah, porque você é burro, porque você não vai conseguir, porque você é isso, que você é aquilo, que você é fraco. Você é ignorante, você não sabe nada. E aí o diabo começa a falar isso pra você. E você, nas mãos do diabo, continua vivendo a sua vida na brincadeira. Continua brincando nas redes sociais, tirando foto, curtindo foto, vendo vida das pessoas. Aí fica vendo o sonho das pessoas. Aí fica cheio de amargura, cheio de inveja. Aí fica pensando, poxa, todo mundo conquista as coisas, mas eu sou burro. Certamente eu estou falando com você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo, essa palavra é para você. Deus sabe o que passa no teu coração. Esses dias uma irmã falou aqui no canal: como que você sabe isso da minha vida? Eu falei: minha filha, eu pensei, né? Minha filha, como que a gente vai saber da tua vida se a gente nem se conhece? O Espírito Santo de Deus, ele conhece as suas fraquezas,
conhece as suas limitações, sabe que você não tem fé, sabe que você está perdido na vida justamente por causa da sua crença limitante, sua falta de fé, sua incredulidade, sua crença nas palavras do diabo. O diabo diz que você não crê e você acredita no diabo. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que nele crê, e você não crê na Bíblia. Você é incrédulo. Então Deus prometeu atormentar esses indivíduos até fazê-los andar como cegos. E muitas pessoas estão andando como cegas. Não é assim que está escrito aqui em Sofônias capítulo 1, versículo 17? Pessoas atormentadas, andando como cegos, não enxergando luz, não enxergando uma saída, não enxergando nada. São como cegos. Suas vidas estão destruídas e eles não conseguem enxergar uma saída, porque são cegos. Sabe que são cegos? Porque se negaram a se arrepender dos seus pecados, se negaram a abandonar o homossexualismo, se negaram a abandonar a mentira, se negaram a abandonar a masturbação, se negaram a abandonar heresias, devassidão, lascívia, glutonaria, se negaram a abandonar a soberba, arrogância, incredulidade. A soberba é a coisa que mais irrita a Deus. A soberba precede a ruína, querido. Antes da queda vem a exaltação. Muita gente aqui se exaltando, sendo que não é nada. Muita gente acreditando que é alguma coisa. Esses cargos do mundo, presidência, direção, porque eu sou diretor, porque eu sou presidente. Querido, você não é nada. Isso é uma fase da tua vida. Isso é uma fase da tua vida que, se você não souber aproveitar com humildade, com trabalho, com compromisso, com sinceridade, com honestidade, as pessoas que estão com você são pessoas elevadas. São pessoas que vão destruir a sua vida se você pisar na bola. E tem muita gente que está num cargo de chefia, que gosta de pisar, gosta de oprimir, em vez de ensinar, em vez de exortar. E é claro que existem casos de pessoas que não querem saber de trabalho, só querem saber de reclamar. Mas eu não estou aqui pregando para vagabundo, eu não estou aqui pregando para bode, eu não estou aqui pregando para gestor maluco. Eu estou pregando aqui para quem se preocupa com qualidade, para quem se preocupa em fazer a coisa certa de maneira honesta, para quem se preocupa com compromisso com aquilo que faz, para quem está disposto a ser luz no mundo e sal na terra, para quem está disposto a oferecer o seu melhor e dar chance às pessoas, e mostrar para as pessoas, e entender as limitações das pessoas. Tentar treinar as pessoas para melhorar, não para pisar nas pessoas. Porque tem gente que, quando aprende muito, gosta de pisar nos outros. Não, porque aqui quem sabe sou eu, você não sabe nada. Tem que ter humildade. Temos que ter humildade para treinar as pessoas e ensinar que nem todos nós temos o mesmo nível de conhecimento, e que isso vem da parte de Deus, e que a nossa missão não é pisar nas pessoas porque nós temos mais conhecimento, e sim estender as nossas mãos e dizer: vem comigo que eu te ajudo a melhorar, vem comigo que eu te ajudo a crescer. E não ficar pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, ridicularizando as pessoas. Essa semana eu fiquei sabendo de uma história de um advogado conhecido que não quis atender uma senhora humilde, não quis fazer uma consulta simples para ajudá-la em relação a um caso de pensão que ela tem para receber. Esse homem disse que, se ela quisesse pagar a consulta, que pagasse. A pessoa não tem dinheiro, está precisando resolver uma causa, e a pessoa poderia ajudá-la pelo simples fato de ajudá-la. Não, ela quer dinheiro. São pessoas que têm uma profissão, que de fato precisam ser remuneradas. Mas será que nós não podemos fazer o bem para alguém de vez em quando? Será que nós não podemos fazer aquela consulta e dizer: Senhor, em nome de Jesus eu entrego essa causa nas tuas mãos, porque eu não vou cobrar nada. Isso aqui é pela glória de Deus que eu vou ajudar essa senhora a resolver esse problema. Isso parece besteira, querido, mas tem muitas pessoas que dependem de um salário mínimo para viver. E às vezes as pessoas têm dificuldade de receber esse dinheiro e elas ficam passando fome. Então eu não estou aqui falando uma coisa simples, não. Eu estou falando aqui de um estilo de vida de uma pessoa pobre que está precisando de ajuda, mas não tem dinheiro. E tem muita gente ruim nesse mundo, gente amaldiçoada que Deus prometeu que vai derrubar, que Deus prometeu que vai espalhar suas vísceras como lixo pelo chão,
que vai derramar o seu sangue como pó. Está escrito aqui, ó, Sofônias, capítulo 1, a partir do versículo 17. E as pessoas estão achando que Deus é amor. As pessoas estão vivendo sua vida de forma depravada, pensando em dinheiro. Tudo eu, dinheiro, esqueceram do próximo. Ninguém prega a verdade, ninguém tem compromisso com a palavra de Deus. Todo mundo com compromisso com a igreja, mas ninguém tem compromisso com a palavra. A palavra de Deus é que é a espada. Ontem os meus olhos encheram de lágrima, mas não é de choro não, meu querido. É de pavor, de temor. Quando eu li Apocalipse 19, quando eu vi a descrição de Jesus, me veio uma visão na mente, onde eu via Jesus muito poderoso, como está escrito em Apocalipse 19. Estava escrito que o céu se abria, um cavalo branco aparecia, e sobre esse cavalo branco estava montado um homem que tinha muitos diademas na cabeça. Diadema é aquilo que um rei usa. E os seus olhos eram como fogo, como chamas de fogo. Imagina, meu irmão. E ele estava embebido com um manto de sangue. Na sua coxa estava escrito uma faixa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus ensina que o exército dos céus o acompanhava e que ele atendia pelo nome de justo e verdadeiro e que seu nome era a palavra de Deus. Olha como Jesus é poderoso. Olha como Deus é poderoso. E as pessoas falam de Jesus como se Jesus fosse um homem. A descrição de Jesus no Apocalipse 19 é terrível. É terrível. É um homem de guerra, é um Deus de guerra. Ele não é um homem, ele é um Deus de guerra. E está escrito em Apocalipse 19 que ele julga as situações com justiça e com verdade. Entrega teu caso na mão dele, rapaz. Entrega teu caso na mão dele, menina. Para de ter essa visão mundana de Jesus com aquela cara de idiota, com aquela cara de trouxa. Um homem com carinha de bobo. Aquele não é Jesus não, querido. Jesus é aquele que está no Apocalipse 19. Deus descreveu como ele é. Ele é um Deus. Ele é poderoso. Os exércitos celestiais o acompanham. Ele é enorme. Ele é poderoso. Ele é glorioso. Seus olhos são como chamas de fogo. Da boca dele sai uma espada para ele ferir nações. Ele é aquele que pisa o lagar do furor da ira de Deus. Está escrito, querido. Não acredita em mim não. Pega a tua Bíblia e vai ler. É esse Jesus que vai destruir as nações. Está escrito. No mesmo Apocalipse 19 está dizendo que ele vai destruir você, que não se arrependeu dos seus pecados. Eu não estou pregando para bode. Isso é importante ficar claro. Porque o bode do diabo diz: Jesus não destrói ninguém, Jesus não ama ninguém. Não, Jesus é amor. Jesus não destrói ninguém. Esse teu Deus aí é um Deus maluco, é um Deus odioso. E as pessoas não conhecem a Deus. Elas acham que Deus é um velho que está sentado no trono, rindo. Que engraçado essa pessoa se masturbando. Que engraçado essa pessoa desobedecendo o pai. Que engraçado esse marido no adultério. Que engraçado essa esposa vagabunda de safadeza na internet com gente que ela nem conhece. Que engraçado essa criança, esse adolescente aqui que não quer saber de estudar e só quer saber de ficar vendo música. Que engraçado essa mulher que não quer ler a Bíblia, só quer ficar cantando música gospel. Que engraçado essa pessoa que quer ir pra show gospel, mas não quer saber de se arrepender dos seus pecados e pregar o verdadeiro evangelho. As pessoas estão achando isso. Estão achando que Deus é um velho idiota que está sentado no trono, rindo e aplaudindo o que o ser humano faz. É, meu irmão, vocês estão muito enganados com a essência de Deus. Vocês estão muito enganados com a santidade. Vocês estão desobedecendo a Deus com essa crença maldita e maligna de achar que Deus é amor, que Deus é bonzinho e que Deus está feliz com a humanidade. Vocês não estão acreditando no poder de Deus. Vocês não estão acreditando na desgraça. Vocês não estão acreditando no inferno, na destruição eterna. Vocês não estão acreditando que Deus vai cumprir sua palavra. E por isso vocês vivem essa vida morna. Por isso vocês vivem essa vida em cima do muro. Ora falando de Deus, ora fazendo pecado. Ora lendo a Bíblia, ora no mundo. Aí fica aqui ouvindo as pregações do canal.
Aí depois fica vendo vídeo engraçado no WhatsApp. Aí não lê a Bíblia. Aí fica com sono. E não sei o que. E não sei o que lá. Arrumando desculpa. Sabe por quê? Porque você é incrédulo. Se você acreditasse, você ia entregar sua vida inteira para Deus. Ia entregar teus pensamentos para Deus. Tu ia entregar teu coração para Deus. Tu ia buscar a Deus porque tu ia temer a Deus. Tu ia ter medo de ser destruído. Tu ia ter medo de ser morto. Tu ia ter medo porque o diabo está ao derredor bramando como um leão, procurando a quem tragar. E você ia ter pavor porque você ia sentir que o diabo ia destruir a tua vida. Mas justamente porque você não crê, você não se preocupa com essas coisas. Justamente porque você não crê, é que você tem vivido essa vida de forma irreverente, sem temer a Deus, sem respeitar a Deus, sem buscar ao Senhor como Ele manda buscar. E aí, meu amigo, a vida é tua. O salário do pecado é a morte. Deus prometeu desgraças. Deus prometeu derramamento de sangue. Deus prometeu espalhar suas vísceras como lixo se você não se converter dos seus pecados. Se você não pedir perdão a Deus e não se arrepender dos seus erros. Veja bem, não sou eu que estou pregando. É o Espírito Santo de Deus que está avisando você. Muitas pessoas falam assim: irmão, você prega igual João Batista. Querido, não existe isso de João Batista. O que existe é o Espírito de Deus chamando os pecadores ao arrependimento para que eles se arrependam e sejam salvos. Cada um é cada um. O verdadeiro homem de Deus, seja João Batista, seja o apóstolo Paulo, seja Daniel, seja Josué, seja quem for, ele vai sempre chamar o povo à obediência a Deus. Sempre, sempre. Então para com esse linguajar de crente. É o João Batista dos últimos tempos. Cale a sua boca, servo de Satanás, desconhecedor das Escrituras Sagradas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que chamar o povo ao arrependimento. Desde o Velho Testamento, Deus sempre diz que se afastou do povo porque o povo se afastou dele. Não existe isso de espírito de João Batista. O Espírito é único, é Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ponto final. Ponto final. Quando você é homem de Deus, Deus fala por você. Não tem esse negócio de ter, eu quero o Espírito de não sei quem. Então você vai ser kardecista. O Espírito de Deus é único. É Ele que ama você, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus é o detentor do universo. A sua palavra sustenta o universo. É assim que está escrito. Deus é muito poderoso. E vocês estão achando que Deus é um velho idiota sentado no trono. Deus está controlando tudo, cada passo da sua vida. Você que está me ouvindo, você pode falar assim: esse cara é um idiota. Querido, Deus está controlando a tua vida. Mas eu não acredito, mas Deus está controlando. Deus está tramando uma desgraça para você. Ele está botando você, sabe aonde? No caminho do diabo. E esse caminho que você acha que é bom, é uma cilada. E quando você menos esperar, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E você achando que, eu não acredito em Deus, então Deus não vai fazer nada comigo. Engano teu, querido, imaturidade tua. O fato de você não crer em uma coisa não significa que ela não exista. A tua crença, como diz o filósofo Schopenhauer, o mundo como vontade de representação. Você representa a sua realidade. Crendo ou não, você vai criar a sua realidade. Sendo que todo aquele que não crê já está condenado. Então, meu irmão e minha irmã, essa era a palavra que Deus tinha para você. Arrependa-se do seu pecado antes que seja tarde. Busque a Deus com seu coração antes que seja tarde. Porque grande será a desgraça que Deus vai trazer sobre a tua vida. Você que ouviu essa pregação, Deus está te avisando. O salário do pecado é a morte. Arrependa-se antes que seja tarde. Mude o seu modo de viver antes que seja tarde. Busque o Senhor antes que seja tarde. Busque mais. Você está buscando pouco, Deus está te avisando isso. Deus odeia gente morna. Por não ser frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Está escrito no Apocalipse. Por você não buscar Deus com seu coração, por você não se afastar das más companhias, por você viver uma vida dupla, Deus vai vomitar você da boca dele. O salário do pecado é a morte, Deus está te avisando. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve grande será a destruição e a desgraça sobre a tua vida e sobre a tua casa. Fique na paz.